Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 2 dos parâmetros gerais do DeltaTrader Zeus. Bem, nessa segunda aula a gente vai começar falando do parâmetro A6, que, como já dito na aula anterior, muitas pessoas têm muita dúvida, né, sobre como utilizar o parâmetro A6 para você conseguir controlar a forma como os seus sinais são gerados no âmbito do DeltaTrader Zeus. Ok? Existem basicamente as seguintes opções. Você pode fazer com que as entradas sejam geradas por qualquer indicador, tá? Por dois indicadores quaisquer, por três indicadores quaisquer, por todos os indicadores ou através da opção combinação de filtros, ok? Bem, isso aqui é importante para que você consiga tirar o máximo de proveito do DeltaTrader Zeus. Para a gente poder entender como que funciona isso daqui, eu vou rapidamente mostrar para vocês, vamos ver aqui no Paint do Windows, tá? Como que funcionam cada um desses parâmetros, tá? Qualquer indicador, pessoal, para a gente poder utilizar o parâmetro qualquer indicador, ou melhor, a opção qualquer indicador do parâmetro A6, a ideia é que você vai ter, por exemplo, no gráfico, vamos colocar aqui um gráfico qualquer, tá? E aí suponha que vocês estejam trabalhando com dois ou mais indicadores, tá? Então, esses dois indicadores, ou três ou mais indicadores, eles podem gerar entradas em pontos diferentes, ok? Então, por exemplo, se o primeiro indicador ele gera uma determinada entrada num determinado local, o que o Zeus vai fazer? Se essa for uma entrada de compra, o Zeus ele vai proceder com a compra, né, porque ela foi gerada por qualquer um dos indicadores. No caso, um indicador gerou compra, o Zeus foi lá e fez a compra. Tudo bem? Então, nesse caso, por mais que o segundo indicador gerasse uma entrada, né, num ponto posterior, essa segunda entrada não vai ocorrer, uma vez que o Zeus já estaria posicionado na compra. Ok? Então, nesse caso, nós tivemos aqui um sinal sendo gerado numa barra, tá? E o outro sinal sendo gerado na outra barra. Ou seja, pessoal, bastava que um desses indicadores gerasse a operação de compra, o sinal de compra, que o Zeus faria a entrada naquela posição. Tudo bem? Então aqui nós temos o que, pessoal? Nós temos o Zeus entrando na posição comprada por conta de qualquer um dos indicadores. Se o primeiro gerar compra, tá? O Zeus vai lá e compra. Se o segundo gerar compra e o Zeus não está posicionado, né, então você vai ter aquela entrada na operação, de qualquer maneira. Tá? O problema ocorre quando você usa aqui, pessoal, dois indicadores e você coloca a forma de entrada por indicadores como a opção dois quaisquer. Tá? Ou seja, nesse caso, como vocês estão vendo aqui, nós temos dois indicadores. Né? O indicador A, eu vou chamar assim indicador A, e logo abaixo nós temos aqui o indicador B, tá? Indicador B. Nesse caso, o indicador A, ele gerando a entrada em um candle e o indicador B gerando a entrada em um outro candle, nós não teríamos nenhuma operação sendo feita pelos Zeus. Por quê? Porque você precisa de que dois indicadores ao mesmo tempo gerem os sinais. Ok? Então, no caso desses dois indicadores, as entradas os sinais não seriam gerados porque eles não ocorreram ao mesmo tempo. Então, quando você coloca a opção dois quaisquer, você está dizendo para os Zeus o seguinte: olha, você só vai operar quando os dois indicadores ao mesmo tempo gerem sinais de entrada. Tudo bem? Então, se o indicador B eventualmente gera um sinal de entrada no mesmo candle que o indicador A, então nesse caso o Zeus ele efetuaria a entrada, porque os dois indicadores ocorreram ao mesmo tempo. Tudo bem? Então a forma de entradas por indicadores dois quaisquer, né, significa que esses dois indicadores devem gerar entradas, né, ou devem gerar sinais ao mesmo tempo. Tá? Se não for ao mesmo tempo, essa entrada será desprezada. Tá? Já a opção 3 quaisquer, pessoal, a opção 3 quaisquer significa que na eventualidade de você estar trabalhando com três indicadores, os três indicadores devem gerar sinais ao mesmo tempo para que você entre na operação. Ok?
Da mesma maneira, pessoal, que se você colocar todos os indicadores, aqui a gente já generaliza, né? Se você estiver trabalhando com 4 indicadores, os 4 ao mesmo tempo, 5 indicadores, os 5 ao mesmo tempo, 6 indicadores, os 6 ao mesmo tempo e por aí vai. Tá? Aqui a gente tem que ter o cuidado de falar para vocês o seguinte, olha, se você estiver utilizando a opção, né, forma de entrada por indicadores, todos os indicadores, você corre o risco de cair no que a gente chama, pessoal, de alinhamento de planetas. Ou seja, você está trabalhando com tantos indicadores, e aqueles indicadores você está buscando entradas em pontos tão específicos, tá? Que esses indicadores gerarem entradas exatamente ao mesmo tempo torna-se algo praticamente impossível de acontecer, e isso daí é o que a gente chama de alinhamento de planetas, tá? Você tem que tomar o cuidado quando estiver trabalhando com 3 ou mais indicadores de cair nesse problema do chamado alinhamento de planetas, ok? Então, um indicador gerando entradas, tudo bem, é fácil, ocorre a todo instante. 2 indicadores gerando entradas ao mesmo tempo já começa a ficar mais difícil. 3 é raro, 4 para cima já começa a ser alinhamento de planetas, ok? Agora, existe um outro tipo, né, uma outra forma de entradas por indicadores, que é a forma do tipo combinação de filtros. Tá? E aí, como que funciona a entrada do tipo combinação de filtros? Essa daqui é bem interessante. Tá? Para isso, pessoal, eu vou mostrar aqui, então, um teste, tá? Um backtest, na verdade, e eu acho que assim vai ficar mais fácil para vocês entenderem como que os Zeus trabalham em cada situação. Ok? Então, colocando aqui um rápido backtest dos Zeus, eu vou colocar numa janela aqui separada no modo visual, eu vou escolher 2 indicadores quaisquer, mas 2 indicadores que sejam de fácil visualização. Tá? Eu vou escolher aqui o indicador Brain Trend, tá? Como sinal para as entradas, e se eu não me engano, eu acho que ele já tem aqui algum outro indicador utilizado. Deixa eu inicializar para ver se ele só está com um indicador, pessoal. Vamos lá, inicializando o backtest. No modo visual. Bem, ele está aqui numa outra janela, passando aqui para vocês então. Ok? O que a gente está fazendo aqui é utilizando um único indicador. Tá? Então, quando um único sinal, né, de compra ou de venda for gerado, aquela ordem vai ser enviada. Beleza? Isso aqui está claro para todo mundo. Agora, olha só. Se eu estiver trabalhando com 2 indicadores, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, eu quero trabalhar com Brain Trend e quero trabalhar com cruzamento de 2 médias. Ok? Então, vou colocar aqui, olha, cruzamento de 2 médias como sinal. Então, perceba que por mais que eu tenha colocado cruzamento de 2 médias como sinal e indicador Brain Trend também como sinal, pessoal, tá? Esses dois aqui estão escolhidos como sinal. Lá nos parâmetros gerais do DeltaTrader Zeus, eu não disse como que eu quero, né, trabalhar com esses 2 indicadores que eu escolhi utilizar como sinal. Tá? Então, se eu escolho a forma de entrada por indicadores qualquer um, significa que se cruzar média ou se aparecer a bolinha do Brain Trend, o que vier primeiro, o Zeus ele vai abrir a operação. Tá? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha, aqui um sinal foi gerado pelo Brain Trend, mas esse sinal ele não foi gerado pelas médias móveis. Não houve cruzamento de média móvel. Ainda assim, a entrada na venda foi feita, né, ou foi gerada o start de venda, porque essa ordem é deslocada, tá? Porque eu coloquei aqui para os Zeus fazer as entradas utilizando qualquer indicador. Ou seja, bastava que um único indicador gerasse a entrada, que o Zeus interpretaria isso daqui como sinal necessário para abrir uma posição. Agora, olha a diferença, pessoal. Quando eu escolho aqui a opção 2 quaisquer, agora já começa a ficar um pouco mais difícil, porque eu preciso que haja a seguinte situação. Não basta que o sinal Brain Trend seja gerado, mas eu preciso também que haja um cruzamento de média móvel naquele instante exato. Olha aqui, olha, aqui houve também um cruzamento de médias móveis, tá? Então esses 2 sinais ocorreram em pontos diferentes. O Brain Trend ocorreu aqui, o cruzamento de média móvel
ocorreu lá na frente. E ainda assim o Zeus não fez nenhuma operação, porque eu estou aqui pedindo para o Zeus entrar quando os dois sinais ao mesmo tempo sejam gerados, e aí eu entro na operação, tá? Então já deu para perceber que vai ficar bem difícil encontrar uma entrada aqui, né, pessoal? Então, os dois têm que ocorrer ao mesmo tempo. Olha, vários sinais sendo descartados, tá? E você não tem nenhuma entrada sendo feita pelo robô, porque eu estou esperando que dois sinais ocorram ao mesmo tempo, tá? E aí, pessoal, fica bem difícil uma entrada ocorrer ao mesmo tempo, tá? Então aqui, às vezes, se eu fizer o backtest aqui, pessoal, um pouquinho mais rápido, quem sabe eu não consigo garimpar uma entrada, tá? Mas já está ficando bem difícil encontrar uma entrada aqui por esses dois indicadores combinados, ok? Então, se eu adiantar bastante, olha lá, nada, pessoal, nenhum único sinal de operação sendo gerado pela combinação desses dois indicadores, tá? Então, realmente é bem difícil ocorrer um sinal combinando esses dois indicadores. Opa, acabei de perder um sinal aqui atrás, tá? Então, esse sinal duplo ocorreu aqui, vamos ver aqui, pessoal, no dia, olha lá, no dia 1º de fevereiro de 2016, tá? Às 16 horas e 15 minutos. Vamos lá então, pessoal, posicionando aqui no backtest, ok? Fevereiro é o mês, dia 1º é a data, e o horário eu vou colocar aqui 16 horas e 10 minutos, ok? Eu vou parar o teste. Eu vou colocar a data específica, 2 de fevereiro, não, mês, 1º, o dia. Vamos ver então, pessoal? Então vamos acelerar um pouquinho aqui para os Zeus e para esse horário de 16 e 15. Ó, controlando aqui embaixo o horário, ó, são mais ou menos meio-dia, mais ou menos. Quando estiver próximo de 16 horas, eu pauso para a gente visualizar. 15, opa, estamos chegando perto. Vamos olhar aqui então? Então aqui, pessoal, fazendo o acompanhamento para saber se nós temos aqui esse sinal sendo gerado da forma correta, ok? Então, dando play no nosso teste, controlando aqui, olha, vamos ver o que vai acontecer. Opa, olha lá, pessoal, realmente, tá? Tentando dar um zoom aqui, o que nós temos é um cruzamento de médias móveis, tá? A média está amarela aqui, não dá para ver direito, mas aqui a média amarela está acima da vermelha, aqui a média amarela está abaixo da vermelha. Então, desse candle para esse, houve sim um cruzamento da média móvel, e nesse candle aqui, houve também um sinal de venda pelo indicador Brent Trend, tá? Então, nesse caso, os dois sinais ocorreram ao mesmo tempo no candle seguinte, a ordem foi enviada e a posição foi executada. Tá? Bem, pessoal, então a gente fazendo o teste aqui desde 1º de janeiro, a primeira operação com dois indicadores ao mesmo tempo ocorreu só no mês de fevereiro. Então percebam que se você utilizar 3 quaisquer, já fica ultra raro, né? E todos os indicadores ao mesmo tempo gerando sinal de entrada, pessoal, aí a gente já chega no que a gente chama de alinhamento de planetas, ok? Bem, tem um outro módulo de operação que eu acho mais interessante, e muitas pessoas acabam utilizando o modo de entradas combinação de filtros. Como que funcionaria o modo de entradas combinação de filtros? Funcionaria da seguinte maneira: pegando esses dois indicadores que nós temos, o Brent Trend e o cruzamento de médias móveis, o que eu faço aqui, pessoal, é o seguinte, tá? O que eu faço aqui é pegar, deixa eu só dar uma olhada aqui, só um minutinho, vamos lá. O que eu faço aqui é ir direto para o indicador Brent Trend e modificar a forma de uso dele, tá? Então percebam, pessoal, que aqui no indicador Brent Trend ele está sendo utilizado, né, mostrando aqui para vocês, como sinal para entradas, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora é modificar, deixa eu colocar só entradas e saídas aqui, beleza. Eu vou modificar a forma de uso do indicador Brent Trend para filtro. Vocês já vão entender, tá? Então eu agora estou utilizando o Brent Trend como filtro. Só que eu vou fazer a mesma coisa para o setup de cruzamento de duas médias. Ou seja, ao invés de utilizar o cruzamento de médias móveis como filtro, eu vou utilizar ele aqui agora também, como sinal, perdão, eu vou utilizar ele também como filtro.
Então, pessoal, resumindo, eu tenho dois indicadores, Brain Trend, e cruzamento de duas médias, os dois sendo agora utilizados como filtro e não como sinal, os dois ao mesmo tempo como filtro, tá? Então, o que eu faço? Aqui no parâmetro A6, eu vou dizer o seguinte, olha, utilizo os dois indicadores combinando-os em formato de filtro. Tá? Então, os dois indicadores estão sendo utilizados, né, combinados como se fossem filtros. Então, vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Eu vou iniciar aqui, tá? Olha só, olha que legal. Nesse caso, a geração de operações já começa a ficar muito mais interessante. Por quê? Porque quando o horário permitia, né, às 9h15 da manhã, aqui eu vou ter as médias móveis, né, o indicador cruzamento de médias móveis, indicando que nós temos uma tendência de alta, porque as médias estão cruzadas para cima, e nós temos também, pessoal, o último sinal gerado pelo indicador Brain Trend foi um sinal de compra. Esse sinal ele vai automaticamente ser estendido para a direita de forma automática. Então, a gente sempre vai levar em consideração o último sinal gerado por esse indicador pontual, que é o indicador Brain Trend, tá? Então, no caso, os dois sinais foram sinais de compra, ou seja, assim que o robô teve chance, ele já entrou na direção daqueles dois indicadores, ou seja, se os dois indicadores, né, apontarem ao mesmo tempo para uma determinada direção, o robô ele vai fazer o quê? Ele vai abrir posição naquela direção. Isso aqui é muito interessante para aquele pessoal que gosta de entrar logo no primeiro candle de manhã. Né? Então, assim, deu 9h05 da manhã. Se os dois indicadores estiverem apontando para a mesma direção, entra na operação. Tudo bem? Então, isso daqui é a forma de entradas, né? Ou seja, a forma de entrada por indicadores do tipo combinação de filtros. Tranquilo? Então, aqui, pessoal, ainda no âmbito da nossa aula 2, tá? Eu vou explicar agora para vocês o parâmetro A7, tá? Que é o parâmetro contrato futuro para operações. Bem, como todo mundo já deve ter percebido, aqui você só pode escolher, né, essa opção A7 caso você esteja trabalhando com contrato futuro. O que vem padrão no DeltaTrader Zeus é o padrão automático. Ou seja, pessoal, utilizando a base de dados de uma corretora, como por exemplo a XP Corretora, eu vou pedir aqui para inserir a observação de mercado. Todo mundo sabe que na XP Corretora nós temos os chamados contratos contínuos, tá? Então nós temos o em arroba, o em cifrão, o em cifrão D, tá? Então deixa eu pegar aqui esses contratos aqui, o WDO arroba, né, mini dólar, contrato contínuo e por aí vai. Então quando você escolhe, tá, colocar um contrato futuro para operação de forma automática, ao utilizar um contrato contínuo, pessoal, o próprio DeltaTrader Zeus escolhe automaticamente qual é o contrato contínuo, né, qual é o contrato futuro vigente para que ele faça suas operações. Tá? Então, dando um OK aqui, o que acontece? Olha, nós temos aqui agora o Zeus dizendo para a gente, olha, eu vou fazer todos os cálculos de indicadores e setups e sinais no ativo WDO arroba. Esse ativo, pessoal, ele é um contrato contínuo, tudo bem? Porém, na hora de fazer as operações propriamente ditas, de forma automática, o Zeus ele já escolheu o ativo WDO Q16 para operações, ok? Então, se você escolhe o parâmetro A7 como automático, quando você estiver utilizando contratos contínuos, tá? O Zeus automaticamente escolhe o contrato vigente, digamos assim, para ele fazer as suas boletadas, tá? Ele escolhe por liquidez e por vencimento, basicamente. Ele usa esses dois critérios, tá? Então, a escolha do contrato é automática. Dando outro exemplo aqui para vocês. Se eu coloco IND arroba, pessoal, tá? E eu coloco o Zeus para funcionar no IND arroba, ele automaticamente ele vai fazer o quê? Ele vai selecionar o indicador IND Q16 para fazer as operações. Tudo bem? Então, o próprio Zeus, ele faz o quê, pessoal? Ele calcula os indicadores, tá? No contrato contínuo, mas na hora de fazer as operações,
ele faz a operação no contrato vigente, no caso IND Q16. Ok? Por fim, um outro recurso que você pode fazer, que a gente não acha muito interessante, mas você pode utilizar também no âmbito do DeltaTrader Zeus. Você pode escolher o contrato. Por exemplo, olha, eu sei que o índice futuro, nós temos aí o índice cheio e o mini índice, né? Então, supondo vocês que as entradas no índice cheio, você considera que elas sejam mais assertivas, mais verdadeiras, né? Não gerem tantas falsas entradas como no caso do mini índice. Então, você pode pedir para o Zeus fazer o quê? Fazer os cálculos das entradas no índice futuro, mas na hora de fazer as operações, você pode escolher fazer as entradas no WIN Q16, ok? Então aqui você está tirando a escolha automática do Zeus e está dizendo, Zeus, boleta no WIN Q16. Então o cálculo a partir de agora vai ser feito no IND arroba, ou seja, levando-se em consideração dados do índice cheio, mas a operação vai ser feita diretamente no contrato mini, né, no mini índice, no caso o WIN Q16. Tá? Então isso daí pode ser feito com o DeltaTrader Zeus, basta para isso que você, aqui no parâmetro A7, você determine o contrato futuro para as operações. Tudo bem? Se você colocar automático de volta, o Zeus escolhe automaticamente qual é o contrato para as operações, no caso IND Q16. Ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.